Como lidar com quem se acha sempre com a razão? Você conhece alguém assim? Que sempre é o dono da razão? É ele que sabe, é ele que manda, é ele que diz, é o cara inquestionável. Ai de você se duvidar ou questionar, ele se sente ofendido. Você conhece alguém assim? Ou é você que é assim? E como lidar com pessoas assim? Toda terça-feira no nosso canal, terapia, comportamento e bem-estar, ok? Seja bem-vindo ao canal Sérgio W. Soares no YouTube. Você vai no YouTube, bota youtube.com/Sérgio W. Soares. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu fiz algumas anotações importantes aqui. Vou fazer a leitura e vou comentando. Primeiro, é muito importante entendermos que nós somos pessoas diferentes. Temos pontos de vista diferentes, temos visões diferentes, às vezes temos culturas diferentes, hábitos diferentes, criação diferente dos pais. E mesmo numa mesma família, podem ser irmãos gêmeos, com a mesma criação, ainda assim vão surgir diferenças. É o primeiro ponto, porque isso já me abre para entender que ninguém tem a obrigação de concordar comigo ou não. Primeiro ponto aí. O segundo que a gente coloca é, na hora de uma discussão, o que está prevalecendo? O desejo de ter razão ou de ser feliz? Às vezes a pessoa ela sai do sério em busca daquela razão dela e se torna uma pessoa extremamente infeliz, né? Então, isso muitas vezes acontece por quê? Por vários equívocos do nosso próprio ego. A pessoa acha que ter razão, por exemplo, vários são assim, acham que ter razão significa que ela é superior aos outros. Ela tem o ego inflamado. Ela acha, às vezes, que se ela perder a razão, ou se o outro provar que você está errado, nossa, isso é uma vergonha, ou é uma inferioridade. E por que eu não posso considerar que é uma experiência, que é um aprendizado, que é até mesmo uma oportunidade? Então a pessoa que é o dono da razão é aquele cara que, no popular, está numa discussão, dá um boi para não entrar na briga e dá uma boiada para não sair. Torna a comunicação impossível. E aí, gente, é importante que nós percebamos com quem que a gente está conversando. Se vale a pena ficar discutindo com aquela pessoa, ficar se estressando. Tem uma frase de Jesus que fala: não se joga pérolas aos porcos. Aquele cara se acha o dono da razão, não adianta nem eu discutir com ele. Quando se envolve política e religião, então, aí o negócio aí que complica mesmo. Então, talvez um posicionamento. Eu estou ouvindo você, respeito tua posição, mas eu não concordo com nada disso. Ah, mas é porque... Não precisa, não precisa. Não vamos ter estresse, vamos ficar bem. Não vamos ficar aqui discutindo nossas diferenças. Vamos trabalhar nossas igualdades. Às vezes é uma boa forma de você encerrar uma discussão desse tipo. A pessoa que é o sabe-tudo, geralmente ela tem duas características. Ou ela, na verdade, não sabe nada e por isso não aceita nenhum argumento, né? Se torna inegociável, porque aí ela fica quieta. Então ela não sabe argumentar, ela se mantém firme enfim, ela tem esse tipo de postura. Por ela não saber, ela não consegue nem argumentar. Então ela tenta botar um ar superior, porque já pensou? Se for desmascarada a sua ignorância, aquilo pode ser uma vergonha para ela. Então ela se torna irredutível, ok? E um outro lado é o contrário, é aquele que sabe mesmo, é aquele que tem conhecimento, é aquele que estuda e ele se acha superior realmente aos outros, não admitindo que ele possa também errar, que ele possa também cometer suas falhas e seus equívocos. Vale lembrar que todos nós sabemos que ninguém aqui é perfeito. Ora, se ninguém é perfeito,
todos nós estamos sujeitos ao erro. Se estamos sujeitos ao erro, eu não vou ter sempre a razão. Eu não vou ser sempre o cara que está certo. Até mesmo porque o certo de hoje pode ser o errado de amanhã. E aí eu me prendo nesses valores ou nesses princípios, eu vou me machucar feio. Principalmente com pessoas que têm o poder. Chefes, pessoas superiores, pessoas muito bem-sucedidas. Porque o outro subordinado, e eu não vou nem discutir com o patrão. E aí ele se prende naqueles valores, naquela razão, o nariz para lá de empinado e não consegue muitas vezes enxergar o óbvio. Vai fazer o quê? Ele provavelmente vai pagar o pior preço possível. Isso vale até mesmo para empresas. Kodak. Não sei se vocês, o pessoal que é mais antigo, lembra da Kodak, que era, assim como você fala em refrigerante, você fala em Coca-Cola, você falava em fotografia, você falava em Kodak. Cadê? Não tem mais. Vieram os celulares e tudo. O quê? Foto e celular, sem ter aqueles filmes para revelar, sem ter laboratório. Que é isso? A gente aqui é o rei desse negócio. Acabou. Já pensou se a Kodak se abrisse para talvez estar num celular Kodak, por exemplo, que todo mundo adora tirar foto? Com certeza seria comprado. Né? Já teria um público cativo direto. Mas olha o nariz empinado. Olha as máquinas de datilografar. Olivetti, Hemingway, né? Quantas que foram? Vamos botar exemplo mais recente, Blockbuster. Locadora de vídeo. A Blockbuster, ela recebeu uma oferta do Netflix quando estava no começo. Ninguém vai destruir o nosso poder. O negócio é alugar a fita. Tá bom. Cadê a Blockbuster? Ó, se via com a razão. E aí, sendo o dono da razão, o poderoso, não se abre, né, para novos valores e novas ideias. Tá bom, vai fazer o quê? Né? E às vezes essa pessoa, ela começa, quando se vê argumentada, ela aumenta a voz, ela briga, ela grita, ela discute, boicota aquele outro, começa a falar mal daquele outro ali ousou discutir comigo. Gente, será que é por aí? Então, é muito importante a gente entender. O sabe tudo, geralmente, é aquele cara que ele não sabe nada e ele fica com o nariz empinado, se prende a uma ou duas informações sem dar abertura para o raciocínio, ou então o cara que tem um poder, ou tem um conhecimento, ou tem um ego muito inflamado, que não admite ser questionado. Você pode ser questionado, qual é o problema? Qual é o problema com relação a isso? Muitas vezes esse sabe tudo, ele gosta muito de falar assim, mas eu já faço isso há 20 anos, eu já faço isso há 30 anos, eu já trabalho nessa área há não sei quantos anos. Pessoal que é de casa espírita, eu falo muito que eu não sei porque eu 30, mas o que eu vejo de dirigente de casa espírita falar, eu trabalho aqui há 30 anos, sei lá, não sei, e o que quer dizer que trabalha há 30 anos? Pode chegar um outro cara lá que está há 1 ano e já está produzindo mais que você. Qual é o problema? Né? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, quanto mais poderosas essas pessoas são, menos são questionadas. E aí passa a se achar mais dono da razão. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Vale a pena ficar discutindo com essa pessoa? Será que vale a pena? O que faz a opinião dessa pessoa ser tão importante para você? Até que ponto você pode trabalhar a ideia de que aquilo não é uma verdade? Eu não convenci aquela pessoa, ou ela não quer se convencer, mesmo que eu tenha provado por A mais B, e eu vou respeitar aquilo ali. Ué, vai fazer o quê? Você quer ver uma coisa? Existe um grupo chamado terraplanistas, que acha que a Terra é plana, que diz que a Terra não é redonda. Você prova, você mostra, a ciência mostra, coloca, eles não se convencem. Eu vou ficar discutindo com esses caras? Eu vou ficar discutindo com eles? Da mesma maneira que um terraplanista que esteja assistindo esse vídeo, ele vai falar, a Terra é plana, esse cara maluco aí está dizendo que é redonda, eu vou ficar discutindo com esse tal de cerdo? Tá bom, não discute. Isso significa que a gente vai ter que ser inimigo? Não. Podemos, né? Vamos trabalhar nossa amizade,
pontos em comum, mas no que diz respeito se a Terra é redonda ou ela é plana, a gente vai ficar, cada um vai ficar na sua. Eu vou entender que a visão daquela pessoa não é uma verdade, mas é apenas um ponto de vista. E isso me deixa calmo, eu não vou ficar ofendido por causa disso, né? É muito importante a gente entender isso. Será que vale a pena você gastar teu tempo, a tua energia discutindo aquilo? A gente fala muito para entender o tempo de cada um. Daqui a pouco ela vai entender e eu posso também estar errado. Por que não? Por que não? Às vezes eu posso estar errado. Então eu vou também levar essa possibilidade, vou ficar na minha. Agora, quando é uma pessoa do teu convívio, teu pai, tua mãe, marido, esposa, filho, avô, né, chefe, aí o negócio complica. Porque você todo dia está com aquela pessoa ali do teu lado. Então, primeiro ponto, definição de limites. Eu estou lhe dando o direito de falar, você está dando a tua opinião, mas eu me dou ao direito de não concordar. Você pode falar, não concordo com nada disso. Porque se eu simplesmente me calar, o outro vai se sentir mais inflamado ainda. Aí é que ele vai botar dono da razão. Então você apenas colocou com clareza, eu não vou ficar discutindo com você. Você pode ter a tua opinião, mas a minha é diferente. Ah, mas não vou discutir. Penso diferente. E pronto, né? Uma outra questão que é importante é você não ficar buscando que ela reconheça. Porque geralmente ela tem um orgulho, o orgulho dela nunca vai permitir isso. Use frases do tipo: você não precisa admitir ou reconhecer aqui na minha frente. Eu só quero que você pense sobre isso. Você não precisa nunca mais tocar nesse assunto na minha frente. Mas eu quero só que você pense e que você analise sobre isso que eu estou te falando. É só isso. Você tira a resposta da outra pessoa. Você tira o argumento daquela outra pessoa. Você está dizendo que você não quer o reconhecimento dela. Você está querendo apenas que ela pense e analise. Pronto. Uma outra questão é a seguinte: é você se preparar para o debate com esse tipo de pessoa. Por quê? Se você não tiver argumentos sólidos, você falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, né? Aí rapidinho essa pessoa tira o teu argumento. E aí ela vai se sentir mais com razão ainda. Então procure ter embasamento, procure ter uma linha de raciocínio na hora que você vai argumentar com esse sabe tudo aí. Certo? Outra coisa, cuidado para você não acabar se comportando exatamente como sabe tudo. Tem um sabe tudo de lá e tem um sabe tudo de cá. E aí, existe uma frase que fala: dois bicudos não se beijam, né? Acabam ficando dois donos da razão, totalmente inflexíveis, às vezes vivendo na mesma casa, e essa convivência pode se tornar insuportável. Faz sentido? Outra questão: saiba o momento de parar. Você está conversando, está sendo um bate-papo, daqui a pouco um está aumentando a voz, um já está gritando, um já está ficando com a cabeça vermelha, já está nervoso. Pera! Se o emocional estiver falando mais alto, você pode muitas vezes colocar o quê? Olha, esse assunto não está encerrado. A gente ainda vai falar sobre isso, mas não agora, que os ânimos estão alterados. Eu gosto muito de uma brincadeira que é a do copo d'água. Você está falando, eu não vou falar mais nada. Bota a água, fica com a água aqui. E tá o outro lá, blá, 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 blá. Eu tô... Você está definindo aquele assunto, não está encerrado. Mas vai ser discutido depois, não naquele momento que os ânimos estão alterados. Outro ponto, admita que às vezes ele pode estar certo sim, e que nessa questão de estar certo ou de estar errado, não existe ganhador e nem perdedor. Ambos podem aprender um com o outro. É fundamental diante disso, né? Outra questão que a gente orienta aqui: estabeleça um diálogo. Deixa a pessoa falar. Geralmente o dono da razão é o que adora falar. Ele fala, tá falando, você está só ouvindo. Você terminou de falar? Ok. Agora deixa eu falar. E aí você começa a falar. E aí você está dando o teu argumento. É muito comum quando esse dono da razão se vê
questionado, ele querer interromper e quebrar a tua fala. E aí é a hora de você ter uma postura. Pera, eu já te dei o direito de falar. Agora é a minha vez de falar. Depois você vai ter a tua oportunidade de falar de novo. Mas agora sou eu que vou falar. Porque o dono da razão, ele gosta de ter, como se fala no futebol, a posse da bola. Então, peraí, agora a bola é minha. Eu vou falar, você ouve. Você pode até não concordar, mas você vai ouvir eu falar. E depois lhe darei a oportunidade de falar de novo. Por quê? É um artifício que o dono da razão tem de te interromper. Por quê? Ele quebra a tua linha de raciocínio. Você desenvolveu um raciocínio e um argumento para falar. No que ele interrompe, ou ele quebra a tua linha de raciocínio, ou ele passa a tocar em outro assunto, geralmente frase do tipo, mas e você? O que que... Não estamos falando de mim, estamos falando de você. Depois a gente pode falar de mim. Ah, mas e o teu pai, e a tua mãe, e o teu amigo, Não estamos falando sobre aquela outra pessoa, estamos falando de você. Depois a gente pode até falar sobre outra pessoa. Ele tenta mudar o assunto. Ele gosta de mudar o assunto. Então você vai falar o quê? Pera, agora é a minha vez de falar. Eu vou falar aqui. Depois você tem a tua oportunidade. Senão, ou ele quebra a tua linha de raciocínio, ou ele desvia o assunto, ou ele começa a falar de novo e torna aquele teu argumento como algo incompleto. Ele esvazia o teu poder de argumentação. Entendeu? Então é muito importante você conseguir definir isso. Um outro ponto também é o looping na discussão. Cada um deu o seu recado. Ele não reconhece e eu não reconheço o ponto de vista dele. Aí ele fica repetindo a mesma coisa, igual um papagaio. E fala de novo, e fala de novo, e fala de novo. Peraí, vamos parar a conversa agora. Vamos parar a conversa agora. Você já deu os teus pontos de vista, eu entendi os teus pontos de vista, mas não concordo. E você ouviu os meus, e eu também, e você não concorda. Tudo bem, pensamos diferentes, mas vamos em frente. Vamos em frente, tá tudo bem. Nesse tipo de assunto aqui a gente não discute. Mas podemos ter uma convivência tranquila. Uma outra questão também que eu diria para você é o cuidado para não ficar jogando na cara do outro na hora que você tiver certo. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Você teve uma discussão, mostrou o teu argumento, o ânimo está inflamado, e daqui a meia hora, daqui a 2 dias, daqui a uma semana aconteceu aquilo. Viu? Viu? Ó, eu não te falei? Ó, agora, ó, e agora? Ó, bem feito! Eu falei... Gente, não precisa isso. Porque senão você está criando um péssimo mal-estar para as próximas conversas, as próximas argumentações. Às vezes, o teu silêncio ou apenas a percepção daquela pessoa já é bastante. Ou talvez até na próxima discussão, aí sim você possa colocar: será que eu sempre estou certo? Ou será que já não teve situações que de repente eu percebi que estava errado ou que foi mostrado com o tempo que eu estava errado? Às vezes você pode só jogar isso para a pessoa, não apontando o dedo. Já vivemos situações em que você tinha uma convicção e não foi aquilo. Não vou aqui mencionar casos, mas analise com carinho, né? Então, ter essa questão. E, finalmente, sorria. Sorria. Em geral, você teve ali uma discussão, fala assim: olha, não quero que você reconheça ou não. Apenas pense com carinho no que eu te falei. Se eu falei isso para você, é porque eu me preocupo com você, é porque eu gosto de você, independente de você concordar ou não. Apenas pense com carinho. E pronto. Então, o que vai acontecer? A gente volta a falar, mesmo que você concorde ou não. A gente pode tocar naquele assunto ou a gente pode também definir que aquele assunto não vai se tocar mais. Mas procure trabalhar sempre a paz. Agora, muito cuidado quando você baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa a cabeça numa ideia de não dar essa continuidade e o outro se inflama. Aí isso pode fazer mal. Por isso é que eu comentei. Pontue. A pessoa falou, você apenas pontuou. Eu não concordo, mas vida que segue. Ok? Então, basicamente seria isso. Eu pergunto a você: você conhece pessoas assim? Como é que você lida com pessoas assim? Coloca nos comentários. E se você gosta de temas como esse,
terapia, comportamento e bem-estar, se inscreve no canal, tá? E eu vou fazer um convite. Nós temos a terapia da reencarnação, que não é terapia de vida passada e nem regressão à vida passada. Ela aborda o fator reencarnação, ela aborda a terapia convencional, como o que falamos aqui hoje, ela aborda a metafísica da saúde, as causas emocionais das nossas doenças e enfermidades. E eu estou colocando aqui um QR Code, você aponta o teu celular aqui, ou pega o link na descrição, você pode marcar uma primeira sessão gratuita, sem compromisso, online, em qualquer lugar do planeta que você estiver. Tá certo? Entra lá, se inscreve nesse link, você vai ver um vídeo que eu estou explicando direitinho como funciona, você vai ver depoimentos de pessoas ali no mundo todo, vale muito a pena. Tá feito aí o convite. Combinado então? Por hoje é isso que eu tenho para te dizer, tá? Todo dia tem vídeo no nosso canal, sendo assim, amanhã tem mais vídeo para você. Ó, tem uma playlist aqui só com vídeos sobre terapia, comportamento e bem-estar. Visita essa playlist, assiste todos os vídeos que você vai gostar muito, ok? Sendo assim, fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!